Imagina um prédio que abriga uma agência bancária no centro do Rio. Só que para entrar, você precisa passar por um esquema mais cuidadoso. Se identificava na portaria e só subia quem estava cadastrado no local. Esse era o procedimento padrão. A pessoa subia direto de elevador. E era no sexto andar, não era? No sexto andar, eu lembro que ela limpar. Lá, o silêncio é quebrado só pelo som das travas eletrônicas. Quem subia ficava preso entre duas portas de aço imensas até ser liberado. Só então é que a pessoa podia ir até a sala onde estavam os cofres. Era um ambiente de muita privacidade e segurança. Até porque quem contratava esse serviço guardava coisas que não queria deixar em casa. Documentos, joias e dinheiro. Muito dinheiro. Ao todo, chegaram a ser mais de 2.200 cofres particulares. E entre os nomes registrados para acessar essas gavetas de metal, 3 cofres eram de uma mesma família. Por quase 15 anos, ninguém ia saber que essa família dava uma passadinha ali, naquela sala, para visitar um cofre e depois comprava mansões na Barra da Tijuca e apartamentos na zona sul do Rio. Iam com frequência, né? Eu não posso afirmar que era exatamente em toda a mesma data do mês. Mas era quase que mensalmente, bimestralmente, que vinham. Tá? E não vinham, geralmente vinham juntos. Acho que só uma vez atendi os 2 filhos juntos, o Carlos e o Flávio. Ninguém além deles via o que entrava e saía daquelas gavetas do cofre. Mas em uma dessas visitas, o pai, o Jair Bolsonaro, deixou escapar que aqueles cofres funcionavam como uma espécie de caixa único familiar. Foi engraçado, só num dia que o pai foi lá, olhou, né? Um do menino veio antes, né? Ele olhou a assinatura do filho antes e faz, aí aqui tá uma mordida, né? Dar uma mordida. No clã Bolsonaro, o dinheiro e o patrimônio político sempre foram um negócio. Uma espécie de empresa estruturada pelo patriarca desde o início dos anos 90, erguida por ele e pelos filhos, com muito dinheiro vivo. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? Naquela época, os Bolsonaro enchiam a boca para dizer que os adversários eram bandidos, corruptos. Me chama de corrupto, porra! Eles só não contavam para ninguém o que eles escondiam dentro daqueles cofres. E por qual razão eles faziam isso? Não precisa ser inteligente para entender isso. Como é que a gente chama quem usa mais de R$500 milhão em dinheiro vivo para comprar imóveis sem dizer a origem? Geralmente, quando se fala em família na política, são famílias enroladas em atos de corrupção. Eu já vou te explicar toda essa história de cofre. Antes, deixa só me apresentar. Eu sou Juliana Dalpiva e eu sou repórter investigativa do ICL Notícias. Eu bem que gostaria de ter terminado de contar essa história para você lá em 2022. Fiz poucas coisas nesses últimos 2 anos, além de investigar essa história. Mas 4 anos se passaram e os Bolsonaro pensaram que você ia esquecer de tudo. E desde que o Flávio anunciou que ia disputar a presidência da República em nome do pai dele, o Flávio inaugurou um personagem novo. Eu sou assim, a minha história de vida é assim, meu perfil é esse, de ser um Bolsonaro centrado. Ele quer se apresentar como um filho que seria o oposto do pai. Uma espécie de Flávio B, ou quase um Flávio sem sobrenome. Não quis tomar vacina. Eu tomei 2 doses de vacina no braço. As pessoas já conhecem o Jair Bolsonaro, já viram ele sentado na cadeira de presidente. Mas as pessoas agora vão conhecer um Flávio Bolsonaro. Mas de qual Flávio Bolsonaro ele tá falando? Desse aqui? Não se pode levar para o lado de simplesmente estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de policiamento, vamos dizer assim. Ou então desse? O que nos une é desconfiança da urna eletrônica. Esse é o podcast No Alvo. E a 2ª temporada é o herdeiro do Jair. Eu vou contar pra você quem é o Flávio Nantes Bolsonaro e como ele entrou pra política como parte de um projeto do pai. Um Flávio que aprendeu a atirar com um matador.
Eu conheci o Adriano dentro do box, ele dando instrução de tiro, né, por intermédio do Queiroz, né? E que ainda usou a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para homenagear uma série de assassinos. E foi desse lugar que, ao longo dos anos, ele se transformou no homem de negócios do clã Bolsonaro. Tem erro, tem 1 milhão na conta e tal, tá? Mas, pô, não é nem sombra. Um herdeiro e operador direto de um esquema de desvio de dinheiro público de pelo menos 6 milhões de reais. Por enquanto a gente tem uma trégua, né? E que segue o baile. Metade desse valor andou por aí em dinheiro vivo. Dinheiro que inclusive chegou até a mansão dele. Um dinheiro que também trouxe poder. Força para indicar ministros do Supremo Tribunal Federal e negociar com banqueiros como Daniel Vorcaro. Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar. Tudo isso não é sobre o passado do Flávio Bolsonaro. É a história de quem ele realmente é. Episódio 1, Homem de Negócios. Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço. Lembra dele, do Queiroz? Desde 2018 eu venho investigando o patrimônio da família Bolsonaro. Hoje o Flávio mora com a mulher e as 2 filhas em uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília. Mas não foi lá que tudo isso começou. Uma parte considerável do dinheiro que ele usou para comprar essa casa, e eu tô falando de pelo menos 295 mil reais, é um dinheiro que teve origem a partir de um crime. Esse valor foi desviado dos cofres públicos da Assembleia Legislativa do Rio. E quem está dizendo isso não sou eu. O Ministério Público denunciou o senador Flávio Bolsonaro por desvio de recursos da Assembleia Legislativa do Rio. O procurador do Estado afirma que o filho do presidente era o líder de uma organização criminosa que coletava parte dos salários de ex-assessores do parlamentar na Alerj. E esse desvio de dinheiro público, essa apropriação ilegal, quem ensinou para o Flávio como fazer foi o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde que o Bolsonaro pai se tornou vereador e depois parlamentar, ele pensou em um jeito da família viver usando verba pública. Enriquecer com um dinheiro que vem do que eu e você pagamos de imposto. Primeiro com o salário e os benefícios que qualquer parlamentar recebe. Até aí tudo bem. Mas ele foi além. Colocou a primeira mulher e depois os 3 filhos mais velhos para disputar mandatos parlamentares e montar um esquema criminoso. Meu gabinete funciona como o braço direito do meu pai. Eu comecei na política graças ao meu pai. Eu estou aqui amando do deputado federal Jair Bolsonaro e nenhuma atitude minha será feita sozinha. Uma vez empossados, o clã contratava sua equipe, sempre com dinheiro público, mas exigia uma contrapartida. O esquema funcionava mais ou menos assim. Primeiro, eles nomeavam parentes e amigos próximos como assessores, com a exigência de devolver 70%, 80%, até 90% de quase todo o salário que os funcionários ganhavam. O que você deve conhecer como rachadinha. E esse esquema andou assim por 3 décadas entre os gabinetes dos Bolsonaro, movimentando milhões de reais. É até difícil precisar quanto dinheiro foi desviado. Mas, no total, o Ministério Público apontou, só no esquema do gabinete do Flávio, um desvio de pelo menos 6 milhões de reais. Além do que os promotores descobriram, eu também fiz a minha própria investigação. E ouvi um pouco de tudo sobre como esse dinheiro voltava para as mãos dos Bolsonaro. Era dinheiro guardado em caixas de sapato, maços de dinheiro circulando em gabinetes, pagamentos de boletos e, claro, a compra de dezenas de imóveis quitados em cash. O Jair Bolsonaro nunca pagou por nenhum desses crimes. Nem o Flávio. Em 2021, o STJ decidiu anular a quebra de sigilo financeira que um juiz do Rio de Janeiro tinha dado para a promotoria fluminense na investigação do Flávio. Isso inviabilizou a maior parte das provas usadas para a denúncia contra ele. O que pouca gente sabe é que existem várias provas que poderiam reabrir esse caso e que não foram anuladas por essa decisão do STJ. Uma das principais eu descobri em 2024,
e tem a ver com esse cofre. E era no sexto andar, não era? No sexto andar, eu lembro que eu ia lá limpar. Mas para entender tudo isso e a história do senador Flávio Bolsonaro, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mais precisamente para uma quarta-feira, dia 24 de novembro de 2004. Eu vou pedir para minha colega Gabriela Varela ler para você a manchete do jornal O Globo desse dia. Receita Federal investiga 40 deputados estaduais do Rio. A Superintendência da Receita Federal descobriu indícios de irregularidades em 40 das 55 declarações de renda de deputados e ex-deputados estaduais com domicílio tributário no Rio. Eles serão investigados por suspeita de sonegação e podem ser processados. 27 deputados tiveram aumento de mais de 100% no patrimônio. 8 atingiram a casa do 1 milhão no período. O maior crescimento nominal foi de 1,4 milhão. 18 deputados declararam guardar em casa 1,6 milhão em dinheiro vivo. Em 2004, o Flávio estava no primeiro mandato de deputado estadual da Alerj. O presidente do Brasil era o Lula e a história da reportagem mostrava que os deputados da Alerj estavam acumulando fortunas em patrimônios incompatíveis com os salários deles. Guardavam milhões em dinheiro vivo sem explicar a origem desses valores. E sabe o que o Flávio fez exatamente no dia que os colegas dele de Assembleia passaram a ser investigados? Ele alugou, junto com um dos irmãos, o Carlos Bolsonaro, um cofre dentro de uma agência do Banco do Brasil no centro do Rio de Janeiro. Esses cofres deixaram de ser utilizados entre 2016 e 2017. Mesmo assim, eu fui até lá para ver se conseguia saber alguma coisa. Chegando aqui no Banco do Brasil, na rua Senador Dantas, que é uma agência gigante, é um prédio que fica atrás da Cinelândia. Eu acho que não vai dar para visitar. A pessoa que fica aqui para informações não tá? Tá lá dentro. Tá lá dentro. Eu só queria uma informação histórica mesmo. Era aqui que tinha uns cofres, né? Tinha um andar que era só de cofre para as pessoas visitarem, né? Mas já faz bastante tempo que não tem, né? Já. O senhor trabalhava aqui já naquela época? Já. É? Não sei, você acha que ele nasceu aqui dentro, filho. E era no sexto andar, não era? No sexto andar, eu lembro que eu ia lá limpar. A senhora limpava lá nas caixinhas do cofre? No sexto andar, eu lembro que eu ia lá limpar. Muitos anos, tem bastante anos. Mas essa conversa logo terminou porque eles disseram que não podiam falar nada. Desde julho de 2024, eu me pergunto um motivo pelo qual o Flávio e o Carlos alugaram esse cofre. Ou melhor, eu investigo por que eles precisavam de um cofre para guardar tanto dinheiro. Quando o Flávio entrou na agência para assinar a locação desse cofre, ele só tinha 23 anos. Muitas vezes a homossexualidade é fruto do meio que a pessoa convive. É um meio que nós não convivemos. Nós, graças a Deus, sempre convivemos no meio familiar, né? O normal não é a pessoa ser homossexual, o normal é a pessoa ser heterossexual. Eu duvido que algum pai se orgulhe de ter um filho gay. O Flávio Bolsonaro nasceu em Resende, no interior do Rio, em 30 de abril de 1981. É o primeiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro com a Rogéria Nantes Bolsonaro. A essa altura, você já deve saber que o Bolsonaro gosta de enumerar os filhos que nem os militares fazem no exército. O Flávio é o mais velho, o 01. O meu pai me chama, de 01 pelo simples fato de ele ter uma dificuldade de decorar nome. Então, como ele troca o nome dos filhos, é filho pra caramba, são 5. E eu já tentei conversar com a mãe dele algumas vezes. Ela nunca quis dar entrevista. Eu conheci a Rogéria há quase 13 anos quando eu fui vizinha dela na Vila Isabel. Por uns 2 anos, acredite você se quiser, eu fiz pilates com ela. E olha, nunca tivemos grandes conversas. Mas entre um exercício de equilíbrio e outro de força, ela sempre foi muito simpática comigo. Eu só não podia imaginar que um dia eu ia estar aqui contando essa história para você. Por isso, eu vou deixar a Rogéria contar o que ela falou para Leda Nagli, em 2019, sobre a infância do Flávio. Moramos na Vila Militar, E depois, quando o Jair foi eleito vereador, nós moramos na Tijuca, onde eu estou até hoje. Nos anos 80, a família Bolsonaro morava na Vila Militar, no Rio. Nessa época, o 01 viu o pai em pé de guerra com o exército e todo o caminho que ele fez para entrar para a política.
Tudo começou em setembro de 1986, quando o capitão Jair Bolsonaro, paraquedista do Exército, da Ativa, assinou na revista Veja um artigo chamado O Salário Está Baixo, reclamando dos soldos que os militares recebiam naquele período. Isso foi considerado uma transgressão grave ao regulamento disciplinar do Exército e ele foi preso disciplinarmente por 15 dias. Além da prisão, o capitão ganhou um certo reconhecimento entre os pares, mas não passou muito disso, até ele aparecer de novo na revista. Um ano e pouco depois do artigo, Veja publicou uma reportagem assinada pela repórter Cássia Maria Rodrigues, acusando o capitão Bolsonaro de ter um plano chamado de beco sem saída de explodir bomba nos quartéis em protesto contra os baixos salários. O capitão Bolsonaro teve que se explicar com os superiores e negou tudo o que a revista tinha publicado. Começou então uma guerra de versões. Depois desse desmentido, Veja confirmou a sua denúncia e aí publicou um croquis dizendo que ele tinha sido desenhado pelo então capitão Bolsonaro com o desenho de onde a bomba explodiria na adutora do Guandu, no Rio de Janeiro. Pelo desenho, a explosão na adutora ia ser com TNT, dinamite. E tinha também, segundo a reportagem, aquelas ameaças de bomba nos quartéis. Peraí, deixa eu só te explicar que essa é a Juliana Carpanês e o Luiz Macluf Carvalho no UOL. E agora, a gente precisa voltar um pouco. Em boa parte do tempo, o Flávio viveu a infância e a adolescência num prédio na Vila Isabel. Eu tentei falar com pessoas que conheceram o Flávio nessa época, mas nenhuma delas topou gravar uma entrevista. Todo mundo tem medo de algum tipo de retaliação. Em 2019, a repórter Ana Virgínia Balussier, do jornal Folha de São Paulo, também tentou, e só conseguiu falar com pessoas que não quiseram se identificar. Eu vou pedir para Gabriela Varela ler um pedaço da reportagem. Antes de virarem peixe grande na política, eles eram, nas palavras de Jair Bolsonaro, os piás do condomínio onde adolesceram, batizado em homenagem a outro clã político, o Sanz Peña, sobrenome de 2 ex-presidentes argentinos, um pai e um filho. Aquele prédio era o fervo do bairro do início dos anos 2000, rememorou uma ex-vizinha num relato de 2018 nas redes sociais. Lá acontecia de tudo, tão de tudo que passaram a fechar o playground depois das 10 da noite para coibir a venda e o consumo de drogas. Colocaram câmeras nas escadas, passaram chave no elevador. Segundo a reportagem da Ana Virgínia, os irmãos Bolsonaro adoravam pegar uma praia na Joatinga, na Barra da Tijuca, e eram amigos de integrantes da banda pop rock For Fun. Mas você acha que a direita não fuma maconha? Fuma pra caralho. Fuma, mas eles eu não posso falar nome porque aí vai me prejudicar, porque os caras são foda, mas tem filho do Bolsonaro que... Ah, todo mundo sabe que o Eduardo fuma. Eu não queria falar nome, tá ligado? Todo mundo sabe. Pô, o cara tá no clipe do For Fun, mano, loucão. Pô. Essas aqui são histórias do Flow Podcast, mas vamos deixar pra lá. E enquanto os amigos se preocupavam com as provas da faculdade, o que o Flávio estava fazendo era se preparar para ocupar uma cadeira na Alerj. E essa preparação foi com um cargo na liderança do PPB na Câmara dos Deputados. Ele entrou para a Faculdade de Direito na Universidade Cândido Mendes em 2000. Eu até fui à biblioteca da universidade tentar encontrar a monografia do Flávio, mas a faculdade não conseguiu localizar o trabalho. O curioso é entender como o Flávio estudava direito, fazia estágio na Defensoria Pública e ainda ocupava esse cargo na liderança do PPB em Brasília. Escuta essa reportagem que saiu na BBC em 23 de janeiro de 2019. A Gabi vai ler para você. Entre 2000 e 2002, Flávio Bolsonaro, então com 19 anos, acumulou 3 ocupações em 2 cidades diferentes. Faculdade presencial diária de Direito e estágio voluntário 2 vezes por semana no Rio de Janeiro. E um cargo de 40 horas semanais na Câmara dos Deputados em Brasília. Ocupadas ao mesmo tempo, por quase um ano, todas essas atividades exigiam a presença física do primogênito do presidente Jair Bolsonaro. O Flávio não tinha como ir e voltar de Brasília todo dia. Nessa época, a internet não era assim tão acessível. E nem o home office era comum. Então, a essa altura, eu acho que já podemos falar de forma clara. O primeiro emprego do Flávio foi ser funcionário fantasma da Câmara dos Deputados. A minha família é limpa. Nesse período, fim dos anos 90, o Flávio viveu a separação dos pais e também o espólio desse casamento, que na prática era a briga pelo mandato da Rogéria na Câmara dos Vereadores do Rio. O Bolsonaro pensava que o mandato era dele
e decidiu colocar os filhos no lugar da mãe. Mas o Flávio não quis entrar nessa disputa contra a própria mãe. Quem pegou essa missão foi o irmão mais novo, o Carlos, ainda com 17 anos de idade. Essa decisão ia mudar a vida dos dois, já que ambos iam ficar quase 2 décadas nas respectivas casas legislativas. O Flávio na Alerj, de 2003 a 2018, e o Carlos na Câmara Municipal, de 2001 até 2025. O filho mais velho do Jair só entrou definitivamente para a política em 2002, quando disputou o primeiro mandato na Alerj. Ele próprio diz que quando começou, era um garoto. O Flávio deu essa declaração num depoimento para o Ministério Público do Rio. O áudio não tá dos melhores porque eu consegui esse arquivo de forma sigilosa, com uma fonte que eu não posso identificar. Aprendi muito ali como garoto, ainda 20 anos de idade na Assembleia. Foi eleito aos 21 anos de idade, no primeiro mandato. Iniciei logo no primeiro mandato como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Para sempre muito voltado para os servidores públicos da área de segurança. O gabinete sempre movimentou muito os militares estaduais, principalmente. Como o então deputado Jair Bolsonaro sempre teve um trabalho muito voltado para as Forças Armadas, eu, como proposta na Assembleia, tinha exatamente a linha de buscar os militares estaduais e os federais. E aí, por vontade de Deus, eleito senador da República com 4.380.000 votos. Esse depoimento aconteceu durante as investigações de peculato e lavagem de dinheiro no gabinete do Flávio. E a vontade de Deus no clã Bolsonaro... Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Ele é um escolhido de Deus. Sempre teve um braço direito muito terreno. Antes mesmo do Flávio assumir, o pai já tinha escolhido quem seria o operador do gabinete dele. Ou melhor, a operadora. A Ana Cristina Siqueira Vale, mãe do Jair Renan, ficou junto com o Jair Bolsonaro por quase 10 anos entre 98 e 2007. Depois disso, os dois viveram uma disputa judicial com brigas intensas pela guarda do filho e pela divisão dos bens do casal. Para você ter uma ideia, nessa história teve acusação de furto de joia e até o relato de ameaça. E aqui eu tô falando de uma acusação da própria Ana Cristina contra o Jair. Mas esse é um capítulo à parte. A Ana Cristina foi uma peça importante na construção desse sistema financeiro da família. Quando o Flávio começou o mandato na Alerj, o pai passou a organizar tudo junto com ela. Uma amiga pessoal da Ana Cristina foi escolhida para ser a primeira chefe de gabinete dele. O nome dela é Mariana Mota. Eu já tentei falar com ela várias vezes, mas eu nunca consegui. Para dar um exemplo concreto do controle que o Bolsonaro e a Cristina faziam do gabinete do Flávio, eu vou te contar a história de um dos funcionários fantasmas, o Marcelo Nogueira. Ele era pago com dinheiro público da Alerj, mas trabalhava para Ana Cristina e para o Jair. Ele cuidava do 04, o Jair Renan, na mansão do casal Bolsonaro e ainda comprava móveis e objetos para a família com dinheiro vivo. Essa história o Marcelo me contou quando eu fiz o meu livro, O Negócio do Jair. Aí, Juliana, ela falou assim, Marcelo, eu sei que você deve... não dá pra você ficar aí não, pra me ajudar a mobiliar sua casa, não sei o quê. Eu sei que você tem jeito pra isso. Eu falei, não fazer nada mesmo. Aí falou, então fica aí pra me ajudar. Que aí eu vou trabalhar, quando chegar de noite, a gente vai pro shopping, não sei o que, coisa e tal. Isso aí, Juliana, eu fui ficando. Aí ela toda semana me dava um dinheiro, toda semana, né? Aí ficando. Aí quando foi no final do ano, que como acaba, sucesso, aí ela me convidou, aí pra lá, aí eu fui. Tamo lá, tal, um dia ela me chamou lá na praia, aí foi quando ela me fez a oferta pra trabalhar no livro. Sempre você cuidando dos meninos, cuidando da casa, tipo, secretário da casa, governanta da casa, assim. Aí ela me fez a proposta toda, né, da rachadinha e tudo. Na praia, lá em Mambucaba. Aí ela propôs a situação toda, falou que não era pra comentar com o Jair, né? Depois que eu fui entender, não era pra comentar com ele a história da rachadinha. Depois que eu tive que era rachadinha, que até então, me ofereceu um salário. Eu perguntei pro Marcelo como essa proposta tinha sido feita. Você vai receber teu conta-cheque, você vai quitar a conta, você vai receber tanto, mas eu vou te pagar tanto desse dinheiro, eu vou te pagar tanto, o resto você me devolve. Entendeu? Juliana, desempregado. Nunca tive salário daquele valor naquela época.
o que ela me dava, né? O que sobrou. Era mais do que você já recebia? Muito que eu já tinha recebido alguma vez na vida. Eu ia pensar duas vezes. O que o Marcelo me contou é que ele entregava esse dinheiro para Cristina. Mas também não é como se o Flávio não soubesse que o Marcelo estava nomeado no gabinete dele, mas o expediente que ele dava era na mansão do Bolsonaro com a Cristina, que ficava na Barra da Tijuca. Inclusive, eles eram vizinhos do Zico, o ídolo histórico do Flamengo. Mas voltando para a história, o critério do clã Bolsonaro para entrar no esquema era a garantia de que boa parte do dinheiro voltaria para a mão de quem estava fazendo as nomeações, ou seja, para eles. Então, os Bolsonaro nomeavam pessoas de confiança e os seus familiares. O Flávio nomeou até o próprio avô dele no gabinete. No caso da Ana Cristina, 10 parentes dela ficaram anos nomeados no gabinete do Flávio. Só eles sacaram 4 milhões de reais em dinheiro vivo enquanto estavam lotados no gabinete. A mais famosa deles é a Andréia, a ex-cunhada do Bolsonaro, que foi funcionária fantasma do clã Bolsonaro por 20 anos. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina. Eu sei, é muita coisa, filho, entendeu? Então, é por isso que eles têm medo aí, mandam eu ficar quietinha, não sei o que, tal, entendeu? É esse negócio aí. Eu publiquei esse áudio da Andréia em 2021. Ele não faz parte daquelas provas anuladas do STJ que eu te contei lá no início desse episódio. Mas em 6 anos, os responsáveis por investigar o Flávio Bolsonaro no MP do Rio nunca chamaram ela para depor. Eu sempre me perguntei o porquê. O Marcelo Nogueira também nunca prestou depoimento. Ao longo dos 20 anos que a Andréia foi funcionária fantasma, ela disse que, em média, ficava com o equivalente a 10% do salário que ela recebia na Alerj. Ao todo, a Andréia recebeu quase 2.250.000 reais. Então é provável que só ela tenha entregado de volta para o esquema criminoso cerca de 2 milhões. A Andréia segue morando em Juiz de Fora e continua com sérias dificuldades financeiras. Eu tentei de novo falar com ela, mas ela me deu mais um fora. Deixe a sua mensagem na caixa postal. Andréia, é Juliana. Em 2021, eu mostrei uma série de gravações da Andréia admitindo todo o esquema e como isso envolvia não só o Flávio, mas todo o clã Bolsonaro. Aí na hora que eu tava aí, que eu tava fornecendo também, e ele também estava me ajudando, lógico, e eu também tava, porque eu ficava com 1.000 e pouco e ele ficava com 7.000 reais. Então assim, né, não vem o caso, eu ajudei, ele ajudou, beleza, certo ou errado, já foi, não tem jeito de voltar atrás. A Andréia tem razão. Não dá para simplesmente apagar a própria biografia. Mas voltando para nossa história, com o tempo, o Flávio foi ficando de saco cheio da madrasta metida no gabinete dele. No início do segundo mandato do Flávio, em 2007, quando o próprio Bolsonaro e a Cristina entraram em guerra, o Flávio resolveu assumir o controle do próprio gabinete. O divórcio tirou a Cristina de cena e colocou outro personagem importante do clã no centro do esquema. Todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga, escreveu, apaga. O Fabrício Queiroz passou a trabalhar no gabinete do Flávio em 2007. Mas entre a saída da Cristina e a chegada do Queiroz no gabinete do 01 na Alerj, os irmãos Bolsonaro resolveram alugar o cofre. Pouco antes deles, o Jair já tinha alugado um também. Foi como se o Carlos e o Flávio estivessem seguindo um exemplo do pai. O aluguel do cofre aconteceu no mesmo dia em que o jornal O Globo noticiou que a Receita Federal estava investigando o enriquecimento suspeito de uma série de deputados na Alerj. A Gabi contou pra gente, lembra? Mas eu só descobri que o Flávio tinha esse cofre durante uma reportagem que eu e o repórter Igor Mello fizemos em julho de 2024 aqui no ICL. Eu estava apurando a situação da investigação sobre o esquema de lavagem de dinheiro do gabinete do Carlos Bolsonaro e consegui uma série de documentos do Banco do Brasil.
incluindo até a cópia do livro que os irmãos Bolsonaro assinavam quando iam visitar o cofre. Nem os investigadores do caso do Flávio, anos antes, tiveram acesso a essa informação. Mas como esses documentos eram da investigação do Carlos, alguém tinha tarjado um nome específico desses papéis. Então eu e o Igor ficamos dias quebrando a cabeça para tentar descobrir quem era o outro dono do cofre, o nome que estava tarjado naqueles documentos. Foi aí que o Igor notou um detalhe. Em um caso específico tinha uma assinatura que eles esqueceram de tarjar completamente, ela ficava parcialmente aparente. E aí eu comecei a pensar naquilo, ver como é que eu poderia descobrir quem era e resolvi tentar comparar com as assinaturas da família Bolsonaro, né? E por sorte, os políticos quando concorrem, eles têm que entregar documentos à Justiça Eleitoral que muitas vezes estão públicos, né? Nos processos de registro de candidaturas. E eu fui consultar dos outros membros da família Bolsonaro e o primeiro que eu vi foi do Flávio. E assim, não tinha nenhuma dúvida de que era ele, porque ele fazia o F de uma forma bem característica, que tinha uma barriga enorme embaixo da linha, que era exatamente o que estava aparente nesse documento que a gente tinha. Aí com base nisso a gente conseguiu cravar, né? E assim, fazia todo sentido naquela situação, porque a tarja era justamente para evitar que se citasse um político com foro privilegiado. E isso faria com que a investigação saísse do Ministério Público do Rio. Então tudo fazia sentido. A gente olhou diversas assinaturas do Flávio em documentos públicos e depois notou as semelhanças daquela letra na folha inteira do Banco do Brasil. Várias tarjas deixavam escapar algum pedaço da letra que era muito parecida com a do Flávio. Não havia muita dúvida. Depois de muita observação, a gente já não tinha muita dúvida. E aí eu fui atrás do Flávio. Sem muita escolha, o senador resolveu assumir o cofre, mas não disse nada sobre o que ele guardava lá dentro do Banco do Brasil. A nota do Flávio foi assim: mantive um cofre no Banco do Brasil por razões de segurança. Durante algum tempo, ele guardou itens pessoais e posteriormente deixou de ser necessário. Eu já tentei algumas vezes falar com o Flávio sobre esse cofre, mas ele sempre foge. A mais recente foi num evento do PL no Rio de Janeiro. E mais uma vez ele saiu correndo sem responder. Pessoal, obrigado aí pela atenção, Bia. Mulher guerreira. Salva aqui, galera. Fábio. Senador, que o senhor levava num copo, no cantinho do Banco do Brasil? Hein, senador? Flávio! Só passar aqui. Vai dar. Esse é um comportamento comum. O Flávio tem se recusado a responder perguntas sobre as investigações em que ele está envolvido. Eu até imagino o motivo. É que ele não consegue explicar muita coisa. Em especial, como foi que ele enriqueceu na política. Para você entender, em 2002, quando o Flávio era estudante de Direito e disputou o primeiro mandato, ele informou para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que o patrimônio dele era um carro modelo Gol 1.0 Turbo, algo avaliado em R$25 mil. Aí, com os anos na Alerj, o Flávio foi comprando vários apartamentos e salas comerciais. Entre 2005 e 2020, o Flávio Bolsonaro negociou 19 imóveis e ainda montou uma loja de chocolates. Somando tudo, teve um lucro de mais de R$3 milhões em 15 anos. Hoje, ele tem um patrimônio de mais de 6 milhões. A maior parte desse valor está materializado naquela mansão em Brasília. Mas como é que um deputado estadual com salário de R$25 mil ia conseguir essa proeza? No depoimento para o Ministério Público, o Flávio se apresentou como um investidor nato. Alguém que gosta de fuçar a internet atrás de oportunidades. Eu estava procurando imóveis para investir, né? Era época ali de vésperas de Olimpíadas, Copa do Mundo, no bairro de Copacabana ia ter um imobiliário. E eu comecei a procurar imóveis para comprar para investir. No dia desse depoimento, 7 de julho de 2020, o Flávio foi questionado sobre uma série de aquisições de imóveis que eram suspeitas. Uma delas é de arregalar os olhos.
Esse caso foi em 2012. 2 kitnets em Copacabana. O Flávio e a mulher dele, a Fernanda, compraram os apartamentos de 2 americanos. O vendedor que representava os donos dos apartamentos se chama Glenn Dillard. Segundo o MP, ele já tinha se envolvido em transações imobiliárias suspeitas. No dia 27 de novembro de 2012, o Flávio e a mulher dele, a Fernanda, foram no centro do Rio em um cartório na Rua da Assembleia, quase na frente da Alerj, e registraram a compra dos 2 apartamentos em Copacabana por R$310 mil. Tudo seria pago em cheques. Parecia o sonho imobiliário de qualquer carioca. 2 apartamentos por R$310 mil. Um negócio que saiu com um desconto de 30% em relação ao valor de mercado na época. O Flávio foi questionado sobre esse caso pelos promotores do Rio durante as investigações. E ele insistiu bastante em se apresentar como uma pessoa cheia de tino para os negócios. E como o senhor chegou a esse procurador? O senhor viu algum jornal? Foi alguma coisa? Eu gosto de pulsar imóvel, eu gosto de pesquisar imóvel. Tá? Vi esse, um dos documentos que foi agora na internet e fui até lá. E o depoimento continuou. O promotor Luiz Fernando queria entender como se deram os pagamentos. E ele tinha um motivo para isso. Eu já vou te explicar. Eu paguei as 2 salas junto com a minha esposa, fui no próprio cartório. Eu já paguei, assinei uma escritura, já fiquei com a chave. Houve algum encontro para o pagamento em uma agência bancária? Não me recordo. Alguém do seu gabinete acompanhou essa negociação, esse pagamento? Não, do gabinete acho que não. Tá. A sua esposa estava presente na negociação? Do contrato estava. Na vistoria do imóvel, não? Foi também, foi algumas vezes comigo lá. Houve alguma forma de pagamento com dinheiro em espécie, além dos testes que o senhor mencionou? Pode não, doutor. A história do Flávio é que ele não se lembra. Só que nesse momento, o MP já tinha em mãos uma série de documentos, tanto do banco quanto do vendedor. O Dillard é americano e anotou em inglês na agenda do celular dele o seguinte: Closing at HSBC. Em português, closing significa fechar, ou seja, fechar negócio no HSBC. Esse encontro foi marcado no dia 27 de novembro, o dia da venda dos imóveis. A agência do HSBC fica a cerca de 400 metros do cartório. Naquele mesmo dia, o Dillard depositou os cheques que recebeu da Fernanda e do Flávio no banco. Até aí, nenhum problema. Só que o Dillard também chegou no banco com um volume muito grande de dinheiro vivo. Eram tantas notas de dinheiro que os funcionários tiveram que pedir autorização da gerência e ainda levar tudo para a tesouraria para contar todas as notas com aquelas máquinas de contar cédulas, sabe? E sabe o que mais o Flávio esqueceu ou não contou para os promotores? Que ele tinha um cofre no Banco do Brasil. Bem pertinho dali, onde ele deu uma passada um dia antes dessas compras. No registro do Banco do Brasil, ficou anotado que ele esteve lá por 18 minutos entre as 10 horas e 25 minutos e as 10 horas e 43 minutos da manhã do dia 26 de novembro de 2012. O próprio Flávio assinou essa entrada. Eu consegui localizar uma pessoa que trabalhava no banco nessa época. Essa fonte topou dar entrevista desde que o sigilo da identidade dela fosse mantido. Por isso a gente modificou a voz dela com o uso de inteligência artificial. Ela me contou que ela lembrava das visitas do clã Bolsonaro a esses cofres. Você também ouviu ela no início desse episódio. Se identificava na portaria, só subia quem estava cadastrado no cofre. Esse era o procedimento padrão. Iam com frequência, né? Eu não posso afirmar que era exatamente em toda a mesma data do mês. Mas era quase que mensalmente, bimestralmente, que vinham, tá? E não vinham, geralmente eu vinham juntos. Acho que só uma vez atendi os 2 filhos juntos, o Carlos e o Flávio. Essa pessoa acompanhou a chegada do Jair, do Carlos e do Flávio na sala cofre. O ritual era sempre o mesmo. Pegavam a urna e levavam para uma cabine fechada com privacidade total.
Ninguém viu o que entrava e o que saía daquelas gavetas. Mas em uma dessas visitas, o pai, o Jair Bolsonaro, deixou escapar uma frase que dizia muito sobre a dinâmica daquela família. Esse é um comentário que foi engraçado só no dia que o pai foi lá, olhou, né, que eles já tinham visitado, que a cada visita lá, eles faziam uma assinaturazinha que visitou no dia tal, do ano tal. Ele assinava, tinha assinado, que tava como se fosse uma ficha de presença, né? Daquela ficha exclusiva do cofre dele. E aí, em determinado momento, né, os titulares podem ouvir, mas uma vez o pai veio e um veio antes, né? Ele, a assinatura do filho antes, e falou, já havia fita mal mordida, né? Isso quem falou foi o Jair Bolsonaro. Ao olhar a fichinha com as assinaturas de que os filhos tinham ido antes. Isso. O que será que eles iam morder? E por que o Flávio foi ao cofre no dia anterior à compra dos 2 imóveis? Você lembra que eu contei que o negócio teve um desconto de 30% em relação ao valor de mercado? O Ministério Público sempre suspeitou que a diferença de valor foi paga por fora em dinheiro vivo. O Flávio nunca registrou esses valores em espécie nos documentos oficiais da transação, só os pagamentos via cheque. 2 anos depois, ele vendeu os apartamentos e conseguiu um lucro de R$800 mil. Isso tudo depois de usar por fora os 638 mil. São várias as oportunidades de negócio que surgiram para o Flávio e que também resultaram no uso de dinheiro em espécie. 2 anos antes, em 2008, o Flávio comprou 12 salas comerciais de uma vez na Barra da Tijuca. Um andar inteiro. E parte do dinheiro que ele usou para esse negócio, ele pegou emprestado em cash com o pai, o Jair Bolsonaro, e com o irmão, o Carlos. Um total de R$90 mil. E os depósitos em espécie? Eu pedi dinheiro emprestado para o meu irmão, pro meu pai, ele emprestava esse dinheiro, está tudo declarado também nas minhas números de imposto de renda. Foram eles que eu fui comprado dessa forma. Aí depois eu fui pagando a eles esses empréstimos. Acho que o Jorge também, que era o chefe da mesa do meu pai, também me ajudou. O Major Jorge Francisco era outro militar da confiança do Jair Bolsonaro. Trabalhou com o pai do Flávio por 20 anos e chegou a ser chefe de gabinete dele na Câmara dos Deputados. O Jorge aparece nos documentos com um empréstimo para o Flávio no valor de R$80 mil em espécie. Ele foi o mais generoso da lista. O senhor mencionou que efetuou empréstimos, estão inclusive declarados na sua declaração de imposto de renda, né? Para isso aí. E tem depois, nos anos seguintes, tem as declarações dos pagamentos desses empréstimos para devolução. Essas transações foram feitas sempre em dinheiro ou era transferência bancária? Não, eu faria transferência em dinheiro. E para fechar essa lista dos benfeitores da família Bolsonaro, também teve o primo, o Léo Índio, o Leonardo Rodrigues de Jesus. Ele desembolsou 60 mil em espécie para dar uma força para o Flávio. Apesar do salário dele nessa época ser pouco mais de R$3 mil. Em um determinado momento do depoimento, o Flávio deixou escapar como ele usou R$30 mil em dinheiro vivo num pagamento para o antigo dono do apartamento dele na Barra da Tijuca. O proprietário, o senhor Davi de Macedo Neto, afirmou que o senhor pagou R$30 mil em espécie. O senhor confirma e se recorda a razão desse pagamento? Não foram coisas aí que ele queria negociar comigo de quer deixar cortina, quer deixar o lustre, não sei o quê. Mas não lembro especificamente quais eram os móveis. Não, era coisa banal ali no apartamento. O móvel que valia R$2,5 milhões, o cara cobrando 30 mil ali. Quando perdeu o negócio, eu cedi pro cara, né? E o senhor se recorda porque não fez essa transferência por TED novamente? Foram os depósitos fracionados? Uma coisinha guardada em casa, eu preferi fazer desse jeito. Uma coisinha de R$30 mil dentro de casa. Sabe aquela imagem clássica de pessoas que escondiam as economias de uma vida inteira dentro de latas de leite ou embaixo do colchão? Gente com desconfiança dos bancos e até com trauma da hiperinflação? Essa, definitivamente, não é a situação do Flávio. Pagar com dinheiro vivo é uma excelente maneira de fugir dos rastros do sistema bancário. A essa altura, acho que já deu para entender como é que esse negócio funcionava dentro do clã Bolsonaro.
O gabinete do Flávio era uma espécie de moenda de patrimônio. A moenda é aquela máquina clássica de engenho. Se você já tomou caldo de cana na feira, você sabe do que eu estou falando. É aquela máquina usada para esmagar a cana e tirar o caldo. A cana bruta entra por um lado, passa por rolos de compressão, aí do outro lado sai o suco e também o bagaço da cana separado. O raciocínio é simples. A partir disso, eu vou fazer um paralelo aqui. A cana bruta é representada pelos funcionários que nunca pisaram na Alerj. A moenda era operada por figuras como o Fabrício Queiroz, que extraíam o suco desse sistema todo. O dinheiro chegava nas mãos dos operadores para não chamar a atenção. Só que a exigência de devolução era alta. Chegava a 90% do salário de quem estava nomeado no gabinete. Isso sem contar os benefícios, tipo auxílio educação, vale alimentação, até a restituição do imposto de renda entrava nessa conta. O bagaço de cana é a merreca que ficava para quem participava do esquema emprestando o próprio CPF. Em setembro de 2020, na reta final da investigação do Flávio, uma pessoa procurou o MP para prestar um depoimento espontâneo contando que ela também fez parte desse esquema. Pela primeira vez, uma ex-assessora do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, admite que repassou parte do salário ao então deputado. As informações são do jornal O Globo. Ao Ministério Público, Luísa Souza Paes confirmou que devolvia 90% de seus rendimentos a Fabrício Queiroz. O áudio e o depoimento da Luísa continuam em sigilo até hoje, mas as informações estão todas no documento da denúncia. Quando eu estava terminando a pesquisa para esse podcast, eu descobri uma série de áudios da Luísa com o pai dela, o Fausto Paes, que também é amigo do Fabrício Queiroz. Nessas mensagens, eles deixavam claro o tanto de medo que eles tinham do avanço das investigações. Em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, portanto muito antes da Luísa decidir colaborar, ela foi orientada pelo advogado do Flávio, o Frederico Wassef, a ignorar as convocações para depoimentos no Ministério Público. Ela e o pai celebraram quando o Supremo Tribunal Federal pausou a investigação por um mês. Em janeiro de 2019, o pai dela chegou a admitir que ficou tão nervoso com o erro de 1 milhão na conta que até envelheceu. Aquilo que eu te falei, cara, depois dessa suposta suspensão do processo, muda tudo e a gente tem que esperar o depoimento lá do amigo para ver que caminho vai tomar, né? Eles com certeza, nesse período aí, aquele louco lá de São Paulo, já conversou bastante, já elaborou alguma coisa e é esperar ele depor para ver que caminho vai seguir. E, sinceramente, no início, lá atrás, né, quando tudo começou, minha adrenalina tava lá em cima. Acho que eu envelheci 100 anos aquilo ali, né? Se tinha para cabelo para cair, já caiu. Hoje em dia eu tô mais tranquilo, porque eu sei que o valor não representa nem uma enésima parte de tudo que foi feito aí no país e que isso nada mais é do que uma tentativa de macular o Flávio, a gestão do Jair, que a gente não sabe como é que vai ser, né? Nada mais é do que isso. Tem erro, tem 1 milhão na conta e tal, tá? A Luísa também celebrou a pausa no processo e achou que ia conseguir escapar. Por enquanto a gente tem uma trégua, né? E que segue o baile. Mas depois que o MP fez busca e apreensão na casa dela, até a Luísa entendeu que aquilo não ia simplesmente sumir. E por isso resolveu colaborar. O áudio e o vídeo do depoimento da Luísa continuam em sigilo, mas as informações estão em todo o documento da denúncia. Então, só para a gente não perder as contas de quem admitiu participar desse esquema. A Andréa Siqueira Vale confessou, o Marcelo Nogueira confessou, a Luísa Souza Paes confessou. E esse dinheiro também não ficou com o Fabrício Queiroz. Mas pensa aqui comigo, se você recebe 2 milhões de reais em depósitos fracionados de assessores fantasmas, como você vai gastar tudo isso sem acender nenhum alerta do sistema bancário? Chega um momento que essas coisinhas guardadas em casa acabam escancaradas. Foi preciso sumir com essa enorme quantidade de dinheiro em papel.
Uma parte quitou os boletos de IPTU, outro tanto o plano de saúde da família, mais um pouco os boletos das escolas das filhas do Flávio. Teve também a fantástica loja de chocolates e vários imóveis. E tudo isso chega lá na mansão do Flávio em Brasília. Sabe como? Em 2020, o Flávio vendeu o apartamento dele na Barra da Tijuca, que custou R$ 2.550.000, para poder comprar a mansão em Brasília. Essa é aquela mansão que ele mora até hoje em Brasília e foi financiada no BRB, o Banco de Brasília, que agora está todo enrolado no escândalo do Banco Master. Só que quando o Flávio comprou esse apartamento lá atrás, ele recebeu diversos depósitos em dinheiro, todos fracionados, na conta própria dele e também da Fernanda, a mulher do Flávio. E tudo isso somou R$ 295.000 em dinheiro vivo. E nada teve a origem identificada. Mais umas coisinhas. Com o passar dos anos, o Flávio foi deixando uma série de suspeitas e crimes para trás. Depois que o STJ e o STF anularam uma série de provas do caso do Flávio, os investigadores responsáveis no MP do Rio sempre disseram que não tinha mais o que fazer. Mas essa história não é bem assim. A descoberta do cofre no Banco do Brasil nunca foi apurada pelo MP. A Luísa fez um depoimento espontâneo e nunca mais foi chamada. A Andréia e o Marcelo jamais prestaram depoimento no caso do Flávio. Todos esses elementos foram ignorados e deixados para trás, apesar de serem públicos há muito tempo. E existem outras provas e outras testemunhas também. Eu faço tudo na minha vida para viver direito e o Adriano tem essa vida errada que eu não escolhi. A minha vida é direito. Olha só, Adriano, não é direito eu estar num gabinete sem trabalhar. Eu não quero mais participar disso, não. Mas tá mostrando 10 mil na conta dela, ela não ia falar isso, né? Ela não aceitou? Agora ela é de consequência do que ela aceitou. No próximo episódio do No Alvo, eu vou te explicar como a investigação sobre rachadinha e lavagem de dinheiro no gabinete do Flávio Bolsonaro escancarou a proximidade dele com um dos maiores assassinos de aluguel do Rio de Janeiro. Eu tô falando do Adriano da Nóbrega. Mais que isso, como o próprio esquema do Flávio também acabou irrigado pelo dinheiro do Adriano. Isso se recorda quem indicou Daniele Mendonça da Costa Nóbrega? A Daniele, ela é ex-esposa do Hugo agora, né? Do Adriano, ex-esposa do Adriano. No Alvo é um podcast original do ICL Notícias. Eu sou Juliana Dalpiva e faço a coordenação geral do podcast. O roteiro foi escrito por mim e pela Gabriela Varela. A edição e a sonorização são do Cristiano Botafogo. A identidade visual é da Paula Vilar. A identidade sonora do No Alvo foi composta pelo Amon Medrado e pela Estela Nesrini. A direção de locução é da Camila Mercatelli. A produção contou com o apoio da Alice Del Grossi e da Heloísa Macrini. A gerência de produção é da Renata Neto. Eu gravo a locução no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Esse podcast usou áudios do canal da Leda Nagli, do Jornal da Band, do Jornal da Cultura, do Jornal Folha de São Paulo, do depoimento do Flávio Bolsonaro ao Ministério Público em 2020, de oitivas oficiais sobre o vazamento da Operação Furna da Onça e de entrevistas exclusivas. Tem medo da verdade?